Fala galera, bem-vindos a mais um Ocultcast. Eu sou o Gegem do Fortuna.com e atosnegros.com.br e hoje vamos continuar com o nosso programa de 3 tapas, onde eu vou entrevistar alguém que realmente é importante para o nosso meio ocultista e que tem assuntos que são relacionados ao nosso portal. E hoje o entrevistado é Demian Voorhees, que é autor de 2 livros relacionados à Santa Morte, que é Santa Morte, Liturgia dos Ossos e Santa Morte, Feitiços e Devoções. Vocês podem encontrar todos esses livros para comprar. Então, se apresenta aí pra gente, Demian. Então, gente, boa noite galera que está ouvindo. Eu sou o Demian Voorhees, autor dos livros já citados Liturgia dos Ossos e Feitiços e Devoções sobre Santa Morte, e autor de mais alguns livros sobre mão esquerda, e editor do blog Arauto do Caos. E eu tô aqui hoje para trocar uma ideia com você. Na verdade, hoje ele tá aqui para tomar 3 tapas, porque temos perguntas muito boas para ele, e vamos começar com a primeira pergunta de todas, porque, bom, quando a gente fala de Santa Morte, a gente sempre fica imaginando Breaking Bad, aquelas pessoas se arrastando pelo chão e tal, que eram gêmeos carecas e coisas do tipo. E a galera normalmente viaja. Então eu vou com a primeira pergunta. De onde veio esse teu interesse, Demian, sobre a Santa Morte? Então, cara, o meu interesse começou através de alguns amigos que viajaram para o México. Conheço muita gente que viajava para lá e sempre me falaram sobre o culto, sempre me falaram sobre a devoção, até que eu ganhei uma estátua de presente. E eu guardei essa estátua por alguns anos, em casa pegando poeira, não mexia muito nela, até que eu comecei a frequentar alguns terreiros, comecei a ter contato com algumas linhas de cemitério de Exu, comecei a criar um interesse pela área, digamos assim, voltada à necromancia, voltada ali no cemitério, e eu redescobri a Santa, né? Eu comecei a conversar com essa galera, peguei a estátua que eu tinha empoeirada no armário, comecei a montar o meu próprio altar, comecei a buscar formas de culto, comecei a pesquisar sobre, comecei a fazer os meus estudos próprios, comecei a fazer minhas anotações nos meus grimórios, até o momento que eu comecei a realmente entrar no culto, até o momento que eu comecei a, de fato, fazer o meu culto, sabe? Então, o meu interesse surgiu daí. Eu tive bastante contato com pessoas que conheceram o culto lá mesmo, sabe? E através das minhas pesquisas pessoais também. E aí eu fui criando interesse e fui correndo atrás para aprender. Não é o tipo de coisa que tinha muito material, que tinha muito livro na internet, até porque na época, 2010, 2012, assim, não tinha muitas publicações sobre, não tinha muitos textos online sobre. A gente tinha que procurar, a galera que cultuava mesmo, a gente tinha que procurar uns... Era como se fossem uns livros de orações mexicanos, que eles vendem lá em banca de jornal, e a galera começou a escanear em alguns fóruns e começou a passar adiante. E ali a gente começou a pegar as orações, começou a pegar as oferendas e tal. A gente começou por baixo, assim, de uma forma bem simples mesmo. Então, o meu interesse começou aí e as minhas práticas começaram aí também, sabe? De uma forma bem amadora mesmo. Uma coisa que foi amadurecendo com o tempo, assim, até eu chegar ao ponto de escrever um livro. Eu tive que começar lendo bastante revistinha de banca, escaneada, que era o que a gente tinha à disposição, entendeu? Bom, então, você tendo esse contato, né, pessoal, vamos colocar assim, com a Santa Morte, e aí a gente entra no segundo tapa. O segundo tapa é muito legal, porque, tipo, você escreveu 2 livros sobre Santa Morte, saca? E quando a gente fala santa em alguma coisa, a gente fala de devoto. Agora me diz, você acredita que você é realmente um devoto de Santa Morte? Ou você é só um cara que acha interessante e por conta disso você acabou escrevendo, lendo, estudando e tal? Mas, como eu disse, né, todo mundo tem
a visão de Santa Morte como algo realmente dos assassinos, das prostitutas, dos pobres, que a gente vê em séries, em filmes e coisas do tipo. Você acredita que você realmente é um devoto de Santa Morte? Ou você é só um cara que estudou bastante e acabou curtindo? Então, me diz aí, depois desse trampo todo que tu teve, escrever livro e estudar e ser influenciado, você se acha realmente um devoto de Santa Morte? Então, vamos começar do começo. Primeiro eu vou responder objetivamente a pergunta. Sim, eu me considero um devoto. Até porque os meus livros, eles não são só uma pesquisa simples, eles são uma demonstração de devoção. Tudo que eu faço na minha vida eu faço com vontade e faço com devoção. Meus livros foram escritos com muita devoção. O segundo ponto que eu quero chegar é que é claro que a cultura pop sempre vai levar a Santa Morte, assim como vários outros cultos, para um lado que está mais na ficção do que na realidade. Ela não é só a santa dos assassinos, não é só a santa dos sicários. É claro que existe esse lado. Esqueça das prostitutas, não esqueça das prostitutas. Das prostitutas, dos sicários, dos traficantes, dos LGBTs, de tudo aquilo que a sociedade rejeita. Então ela tem esse viés, mas ela também tem o viés que quase ninguém fala, de ser também a santa dos policiais, dos bombeiros, dos médicos, dos enfermeiros. Ela é a santa de todos aqueles que lidam com perigo. Os cuidadores, tá bom? É a santa de todos aqueles que lidam com perigo, que lidam com a morte no seu dia a dia. Então, quando eu falo que eu sou um devoto dela, eu não tô falando um devoto numa conotação cristã, católica. Não tá no narcotráfico pra ser adorador dela. Não é necessário estar no narcotráfico para ser adorador dela. Sabe que é uma piada, pelo amor de Deus. Mas tanto que policiais também. Gosto daqueles gêmeos que são fãs e se arrastaram pra Santa Morte. Mas eu acho que é uma coisa importante frisar quando a gente fala de Santa Morte, que não é só uma santa dos bandidos, ela é uma santa de todos, né, cara? Todo mundo vai ser abarcado pela morte um dia. Então acho que a cultura pop popularizou de uma forma que talvez seja um pouco equivocada, né? Talvez não equivocada, mas limitada, porque não deixa de estar certo, também é, sabe? Também é. Eu tenho livros aí que, tem entrevistas com sicários, com assassinos do narcotráfico, assim como também tem policiais que a cultuam. Então todo mundo que se arrisca, que lida com a morte é devoto dela. Mas não devoto no sentido católico, eu devo repetir isso de novo. Não é igual a devoção a Santo Antônio, a Santa Maria, ou algo do tipo. É uma devoção que inclusive foi excomungada em 2013 pelo Papa Francisco para ele assumir o papado por causa de uma questão política, porque para ele ser eleito Papa, o cardeal Ravasi, do México, exigiu que a santa fosse excluída da Igreja Católica e considerada herética e blasfêmica. Então ela foi excomungada em 2013. Eu inclusive fiz um trabalho sobre isso na Faculdade de Teologia, né? Eu apresentei um seminário sobre Santa Morte, então eu estudei muito esse lado de como ela influenciou dentro da política da Igreja Católica, dentro da política do próprio Vaticano, de tão influente, de tão pesado que o culto é. Cara, eu posso ser um pouquinho escroto? Fica à vontade. Então, o que acontece? Eu, nos meus pequenos estudos sobre Santa Morte, eu vi que, teoricamente, ela era baseada, essa questão da morte em si, em deuses, né? Que eram pré-México, vamos botar assim. Sim, na verdade, ela é baseada em Mictecaquihuatl, uma deusa da morte asteca, né? Uma deusa mesoameríndia. Inclusive eu falo sobre isso nos meus livros. Eu falo sobre as raízes do culto. E o culto a ela surgiu. E aí é onde eu me pergunto, porque onde entrou a questão do santa nisso? Entendeu? Porque lógico a gente entende. É como eu falo, eu inclusive falei bastante com uma pessoa que é mais voltada a candomblé, caramba, eu tava falando de cu. Iku, não é cu não, é né?
e seria tipo a morte, e que algumas pessoas enxergam como se fosse também um deus da morte, né? Que ele é, inclusive, muito pouco citado, né? A gente tem o Abiku e coisas do tipo. Sim. E aí eu entro nessa questão de... ela virou uma santa. Então, cara, Relacionada à morte. o que você tem é um processo de enculturação, como dentro da teologia, quando você estuda teologia, especialmente história eclesiástica, você vai abordar muito esse tema, que é o processo de enculturação. Você teve um confronto de culturas. Você tinha os astecas ali na Mesoamérica, na região onde hoje em dia é o México, né, América Central, e você teve o contato deles com os primeiros colonos, que eram católicos. E esses católicos europeus, especificamente os espanhóis, vieram da Europa com um conceito de ceifador baseado na imagética e no imaginário medieval do ceifador de capa e foice. Quando eles chegaram aqui, se depararam com o culto aos deuses Mictlán, né? A deusa e o deus Mictlán, que eram os deuses do submundo e os deuses da morte, você teve uma enculturação, eles associaram as divindades. E quando você teve a resistência indígena à catequização, você teve um processo bem parecido com o que informou a Umbanda e a Quimbanda hoje em dia no Brasil, ou o Voodoo no Haiti. Você teve o confronto dos índios locais com os colonos europeus. E a enculturação do imaginário medieval católico, porque até então, por mais que a gente tivesse por volta de 1500, século XVI, grandes expansões marítimas, o imaginário medieval ainda era muito forte, especialmente na Baixa Idade Média, que foi o período das pragas ali, 1438, né? Então você tinha essa imagem de um ceifador formado. Então quando eles viram o culto a essas divindades, eles associaram as divindades locais indígenas. Então você foi tendo um processo de desenvolvimento do culto até você entrar essa ideia de santa, especialmente com a Santa de Guadalupe, que foi a padroeira do México, que foi a santa. Era exatamente nesse ponto que eu queria chegar. Porque, tipo, pra ter uma santa, tem que ter alguém, né? Foi uma sincretização. Ser beatificado, por quê? Porque foi alguém que fez um milagre, não é? Pois é, mas no caso de Santa Morte... Na Santa Morte teve... Não teve isso. Acaso Não, uma mulher fez um milagre e por conta disso ela seria beatificada? Porque não teve isso. Não posso teve isso. estar muito errado, mas a Santa Morte, ela parece muito mais um aspecto que as pessoas acreditam do que uma pessoa que fez alguma coisa que as pessoas acreditam. Então, ela nunca foi um ser humano que fez um ato milagroso, diferente do San La Morte argentino, que foi efetivamente um santo, foi uma pessoa que fez milagres depois de morto. O San La Morte aconteceu esse processo. A Santa Morte não aconteceu esse processo. O que aconteceu com a Santa Morte foi um sincretismo religioso, foi um processo de aceitação de um culto à Santa de Guadalupe, que eles sincretizaram com a deusa de Mictlán, né, Mitacaquequaltz, e acabou culminando nesse culto. E é uma das razões do cardeal Ravasi, o cardeal do México, abominar tanto o culto, é que ele não é um culto beatificado. A beatificação é quando uma pessoa realiza um milagre depois de morto. Foi o que aconteceu no caso do San La Morte argentino. No caso da Santa Morte, a gente não teve isso. A gente teve uma sincretização. Tem outros santos, no México mesmo, que tem essa sincronia, assim, que eles falam que uma pessoa que morreu virou caveira e tudo mais. Mas não são associados à Santa Morte, cara. O que a gente teve no caso de Santa Morte foi um caso muito exclusivo e muito à parte da gente ter uma sincronia com uma deusa asteca, né, a ameríndia. Mas difere-se muito do processo de beatificação. Por isso que a gente não considera ela dentro do culto, pelo menos do culto que eu faço parte, como uma santa em si. A gente só chama de santa pelo nome. É o nickname dela, que é o que cola, é o que vende, e é inclusive o terceiro tapa que eu quero trazer pra você, que é tipo, tu acha mesmo que, tipo, essa atual adoração da Santa Morte não é algo que, na verdade, não é bom pra ela? Porque
cara, as pessoas estão fazendo tatuagem, entendeu? Estão lançando apostilas, livros, cursos sobre Santa Morte e... Cara, eu já vi algumas pessoas, inclusive, tipo, comparando Santa Morte com Lilith, com Astaroth, com uma puta que pariu. Você não acha que, tipo, está rolando uma absurda banalização de Santa Morte e que isso não é bom pro que realmente está acontecendo? Cara, eu acho que da forma que está sendo difundido realmente não é bom. Eu acho que é sempre muito interessante a gente ver um culto, especialmente um culto que é marginalizado e que abraça aqueles que são marginais da sociedade. Você vê isso se difundindo, normalmente é muito bom. Porém, da forma que vem sendo feito, não é interessante. Primeiro, por causa dessa salada esotérica de meter Lilith, meter Astaroth e qualquer outra porra de divindade feminina no meio. Isso é absurdamente sem noção. É coisa de... E o nego chama de Santa Morte. E tá errado, porque ela sabe como é divindade. Então só tá errado, o nego só tá fazendo merda. Isso já é sincronizado com uma divindade, tem toda uma história por trás daquilo. E, cara, tem todo um aspecto sociológico que eu também abordo no meu livro, por trás disso, que representa o ethos de uma sociedade que a gente não pode ignorar. Entendeu? Então, eu acho que a forma como vem sendo difundido, a forma como as pessoas vêm distorcendo as coisas, misturando com outros aspectos, puramente por questões monetárias, porque isso, como é uma moda, rende dinheiro. Então, rende dinheiro eu chegar aqui e falar que, sei lá, Santa Morte, Santa Morte é tudo igual, e vincular essa porra com Lilith e vender isso pra galera desavisada, isso vai me render muito bem. Isso é rentável. Mas não é certo, cara. Então eu acho que não é só prejudicial pra santa, como é prejudicial pra quem quer iniciar no culto de verdade, pra quem tem um interesse sincero nisso, sabe? Santa Morte não é um culto hermético, não é um culto fechado, não é um culto iniciático, você não tem rito de iniciação. Qualquer um que quiser cultuar pode vir a cultuá-la, porque todos nós pertencemos a ela, querendo ou não. Todo mundo vai morrer, todo mundo vai fazer uma passagem do corpo físico para o corpo etéreo uma hora ou outra. Então todos nós temos isso em nós. Mas você querer botar uma... Ela, de alguma forma, ser dito que a Santa Morte, ela representa somente a morte. Cara, a egrégoras ceifadoras em geral, tanto eu posso citar Santa Morte, Santa Morte, a Caim Coronatus, quanto qualquer outra egrégora ceifadora, eles transcendem o aspecto da própria morte. Porque o que você tem é uma antropomorfização, né? Um processo de transformação de um ato natural em um ser semelhante ao humano, para que a gente possa reduzir aquela energia gigante a algo do nosso tamanho, para que a gente possa compreender. Então eu diria que ela transcende a própria morte e entra em outros aspectos também. Se você for no México, você vai ver pessoas orando para Santa Morte por casamento, por dinheiro, por justiça, para fugir da justiça. Você tem aí as 7 forças, né? As 7 linhas de Santa Morte de trabalho. Cada linha é representada por uma cor. Tem cultos, alguns cultos mexicanos mesmo, colocam alguns aspectos planetários, aspectos elementais também no culto. As ervas que você usa no culto, as pedras, os ossos, tudo tem um sentido. Então eu diria que isso transcendeu só um aspecto de desvinculação do corpo e passou a reger a própria existência. Até porque a deusa que deu origem ao culto não era só a deusa da morte, ela era a deusa da vida também. Foi ela que forneceu para Quetzalcoatl, a serpente emplumada, os próprios ossos para que ele criasse a humanidade. Logo, ela tem um vínculo com a humanidade de filiação, sabe? Eu te dei os meus ossos para você estar vivo, vou recolher os seus ossos quando você morrer. Logo, eu rejo a sua vida quando você está vivo também. Ela rege o intervalo entre vida e morte, porque ela é detentora dos dois, entendeu? Bom, isso
muito interessante. E se vocês realmente também acham isso interessante, eu sei que vocês estão ouvindo. Então, se vocês gostaram muito desse papo, a gente está terminando por aqui, porque são só 3 tapas. Então, se vocês quiserem que ele tenha mais 3 tapas e querem que ele fale muito mais sobre isso, é só vocês chegarem lá no nosso grupo e pedir mais 3 tapas pro nosso querido Damian Voorhees. Então, Damian Voorhees, dá a sua despedida aí, faz teu jabá, vende seu material. Então, quem quiser aprender comigo, vou estar oferecendo uma mentoria esse mês de Santa Morte, a partir do dia 25, ensinando tudo sobre culto. Foi uma coisa que meus leitores pediram muito, né? O livro está vendendo muito bem. Então, quem quiser adquirir os livros, quem quiser entrar em contato comigo, Instagram, @o.l.s_13. Só me chamar lá na DM e trocar uma ideia comigo, estou sempre à disposição. E valeu, cara, valeu mesmo, Gigi. Valeu pelo espaço e valeu, galera, que me aguentou até agora. Então, galera, vocês já sabem, nós somos a Imperium Fortuna. Então, se vocês quiserem saber mais da gente, imperiumfortuna.com, atosnegros.com.br. A gente tem Facebook, Instagram e toda essa palhaçada que vocês já conhecem. Se vocês gostaram desse conteúdo, dá um like, compartilha, entendeu? E se você odiou esse material, vai lá e deixa um comentário ou vai lá no nosso grupo do WhatsApp e a gente abre um debate e vai ser muito divertido. E se você gosta muito do nosso material e quer que a gente continue fazendo mais e mais e mais vezes e maior e melhor, a gente tem o nosso Apoia-se. O nosso link também está aqui na descrição. Então, gente, muito obrigado. E Damian Voorhees, muito obrigado pela sua participação hoje. E até a próxima, galera. Fortuna.